anos, né? Faz muitos anos que começamos o Evangelho assim, né? Mais uma vez, nossa gratidão por estar aqui em nossa casa novamente. Já tiveram ocasiões assim que a gente vai trabalhar, ou vai mesmo passear e passa um determinado tempo, a gente diz assim, né? Que bom poder voltar para casa, né? Quando chego em casa, que bom que eu estou em casa, né? Como é gostoso, né? Então nessa noite nós dissemos a mesma coisa, né? Que bom estar em casa, porque aqui é uma das nossas casas do coração. Então a gente se sente acolhido, amparado, né? Agraciado com a amizade e principalmente com a oportunidade que nós temos de falar sobre o Evangelho, levar a mensagem que Jesus pediu que fosse levada adiante, para que as informações, o conhecimento que a gente ganha, que a gente obtém através dos estudos, através da vivência do dia a dia, a gente possa levar todo esse conhecimento de uma maneira sóbria, amorosa e transparente a todas as pessoas que caminham conosco. Porque é muito mais fácil, é muito mais leve quando nós aprendemos com as experiências do outro. Então nós vamos perceber que determinadas experiências nós não precisamos vivenciá-las, nós não precisamos estar embutidos ali dentro daquela experiência. É prestar atenção no outro. E a gente vai aprendendo de uma maneira muito intensa, né? E de uma maneira mais leve e mais rápida. Então, ao sairmos daqui, é muito importante que falemos sobre aquilo que a espiritualidade nos traz. Às vezes, nós espíritas, ou pretendentes a espíritas que somos, nós achamos que o silêncio é prece. Quando nós vamos entrar no passe, quando nós vamos para o recebimento dos fluidos da terapia espiritual junto aos amigos do alto, é importantíssimo que o silêncio esteja presente. Quando nós chegamos para o Evangelho na casa espírita, é tão gostoso aquela recepção ali na frente, o pessoal, a gente é acolhido, recebe, como é que está, cumprimenta, entrou, a gente vai sentando, procurando ficar em silêncio. Por quê? Nós chegamos aqui na casa, na nossa movimentação, no nosso trabalho, essa correria do dia a dia, nosso pensamento está em alta frequência. À medida que a gente senta, se acomoda, vai diminuindo essa frequência, as ondas cerebrais, nossos pensamentos vão se acalmando e o plano espiritual vai encontrando um campo mais propício para as energias que serão aplicadas a cada um de nós e para que os amigos também possam se aproximar com maior leveza, né? Então é tão importante o silêncio. Entretanto, não nos pode faltar a palavra daquela porta para fora. A acolhida de quem chega e a acolhida de quem sai. E lá fora, o espírita tem que ser uma maritaca de feira. Tem que falar bastante, com conhecimento, na hora certa, pausadamente, equilibradamente, para que tudo aquilo que tão fraternamente e que de graça nós recebemos, nós possamos doar. O espírita não tem necessidade do convencimento, de sair pregando que a doutrina espírita é a doutrina de todos, e tentar o convencimento e arrebatar as pessoas para estarem em nossa casa. A nossa tarefa é outra. A nossa tarefa é
falar, divulgar com equilíbrio, no momento certo, da forma certa, entendendo que cada um se encontra na espiritualidade, desenvolve a sua espiritualidade de acordo com a sua estrutura interna e a sua predisposição. Então nós não precisamos correr atrás de convencer ninguém. O que é que convence e dá credibilidade às casas espíritas? Fundamental. E a integridade, e a seriedade, e a credibilidade da casa espírita se faz com o somatório dos comportamentos, atitudes dos seus trabalhadores. A doutrina espírita caminhará conosco sem a nossa presença e apesar da nossa presença. Essa é uma jornada, essa é uma caminhada sem fim. Então tudo vai vir no seu devido tempo. Cabe a cada um de nós quebrar esses entendimentos equivocados que se criou lá atrás sobre a doutrina, mas se faz através dos exemplos, não é? Quanto tempo tem a nossa casa? É isso? 68. 68. Sobrevive por quê? Estar em pé por quê? Credibilidade. Nos dias que estão marcados, a casa está com as suas portas abertas para receber todos aqueles que necessitam de maneira fraterna, ouvindo, sem julgamento, sem aconselhamentos, sem traçar diretrizes, mas expondo alternativas que as pessoas têm para modificar as suas vidas. E assim, o trabalho da doutrina espírita em Jaú cresce de uma maneira sustentável, um exemplo para a região. E já perceberam quanto está crescendo a doutrina em torno de Jaú, Bauru? Perceberam? Como é forte o espiritismo? Credibilidade. Em Itápolis, uma cidade de 40 mil habitantes, a religião católica, os evangélicos são um número muito grande de adeptos, né? E a população espírita lá é pequena, mas a casa, através dos anos, foi alcançando credibilidade pela sua disciplina, perseverança, resiliência, afeto e interesse pelas pessoas. No começo, quando nós falávamos lá, o que você é? Sou espírita. É do terreiro. Macumbeiro. Lá tem macumba. Né? E aquelas coisas todas. Os anos se passaram e a nossa casa hoje lá tem uma credibilidade extraordinária. Nós temos uma dirigente que eu costumo falar para ela que ela é meu encosto, porque tanto que ela pega no meu pé. Ela é disciplinada, ela é pontual, ela é firme na pegada, brava. É a única mulher brava que eu conheço é aquela. O resto das mulheres do mundo são todos santos. Boazinha, né? Inclusive a minha. Mas a casa alcançou credibilidade. Hoje, ela estende a sua assistência de uma maneira muito grande. E a cada dia a frequência na casa cresce. E aquilo vai ser divulgado, vai ser divulgado, vai ser divulgado. Né? Então, quando todos podem, ajuda a igreja, a entidade da Igreja Católica, que é um trabalho maravilhoso lá, excepcional. Os grupos evangélicos, Lions, Rotary, maçonaria, todo um trabalho muito 10. Então nós vamos aprendendo que se doando
trabalhando com seriedade, nós vamos alcançando uma podemos dizer assim, uma referência excelente. O Evangelho de hoje trata-se do tema os desafios na atualidade, os enfrentamentos daquilo que nós estamos vivendo. E demos toda essa pincelada na credibilidade da casa espírita, porque nós vamos ver lá na frente a importância que toda casa espírita que segue com fidelidade aos princípios básicos, nós temos perante a sociedade e o que nós podemos fazer. Diante dos desafios dos momentos atuais, nós ficamos nos perguntando aonde nós estamos, por que estamos e por que viver dessa maneira. Nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho causas das causas das aflições, que o Evangelho nos diz que elas são ou de vidas passadas ou da atualidade. Tirando os casos em que assim, provações, expiações, provas pesadas, difíceis, com limitações de ordem física ou ordem mental, a maior parte dos nossos enfrentamentos são provas que a gente tem que passar. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Porque nós não estamos aqui a passeio. Então nós haveremos de passar por desafios. Mas ele diz: não vos inquieteis, não te desespera, porque eu vivi aquilo que vocês estão vivendo, eu enfrentei o mundo e eu venci. Ele já deixa uma máxima que é um estímulo, é uma referência que a gente vai vencer. De que forma vai vencer, quanto tempo vai levar, depende de cada um de nós. Lá atrás ele disse, e nós já falamos aqui em nossa casa, que a referência de Jesus quando ele diz que vós sois deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Ele diz, você vai chegar onde eu já cheguei e poderá fazer muito mais. Depende de ti. Imaginamos a idade do Cristo, se fosse colocada na idade cronológica nossa física, quantos milhões de anos ele teria diante da sua grandeza? Né? Nós podemos ser espíritos mais novos, criados depois. Então é natural que a gente passe pela infância do crescimento, principalmente nessa fase, né, que é uma das fases mais baixas da evolução. Nós saímos de um planeta, de um ambiente primitivo, para um planeta de provas e expiações. Estamos caminhando com o pé na porta para entrar num planeta, num globo de regeneração, onde o maior desejo das pessoas que vão habitar esta nova dimensão, que pode ser no planeta Terra, é um desejo de se fazer o bem. Então nós estamos aí diante de muitos desafios em nossas vidas. E quantas não são as vezes que nós nos perguntamos como vencer? Que caminho tomar? Como é que eu vou enfrentar isso? Quanto tempo vou levar? Será que posso? São tantas as perguntas, são tantas as incertezas, são tantas as inseguranças. Por mais fé que nós tenhamos, por mais preparado que nós estejamos, sempre haverá momentos em que nós vamos nos questionar: será que eu vou aguentar? Será que vai passar?
como isso vai terminar? Quando a gente pega, por exemplo, um empresário que o seu ramo de negócio passa por uma crise enorme, como é que ele se sente? Aonde pegar? Não vamos instantemente, vamos pegar um exemplo da nossa casa, vamos ficar agora observando os produtores de soja nos Estados Unidos com essa diferença de tarifa, essa taxação de tarifa. Eles tributaram a China em 50%, 100% a compra do fornecimento. A China vai pagar 100% a mais, 130% a mais, não sei qual a taxa para esse produto. O que aconteceu na China? Os Estados Unidos são os maiores fornecedores de soja. 60% da soja que vai na China, a produção dos Estados Unidos, é comprada pela China. A China não pagou, veio aqui no Brasil e fechou um contrato até o final do ano. Aonde os Estados Unidos coloca a produção de soja em altíssima escala até o final do ano? Não tem silagem suficiente para guardar tudo. Nos colocamos nos lugares daquelas pessoas de altíssimos investimentos que têm milhões, milhares de empregos. Como o empresário se sente? Vamos ver agora a indústria do pescado no nosso país. O pessoal que planta madeira para exportação com um plantio sustentável do Paraná, vai enfiar essa madeira, toda essa madeira onde? Para quem vai? Já começamos a paralisar as indústrias, as férias coletivas já estão sendo dadas e agora vem o desemprego. Como é que ficam essas pessoas? Isso é um exemplo, não é? Agora peguem nós mesmos. Quando nós temos aquele orçamento que entra aquele valor dentro de casa, a gente passa dia, passa dia, aperta daqui, aperta de lá, quando chega no final do mês, não deu. Isso é real? Você precisa fazer um tratamento, não consegue? Então nós fizemos essas incertezas. Como lidar com tudo isso? Imaginemos as amarguras que nós sentimos, a impotência. Porque tem ocorrências que a gente pode dominar, depende da gente, mas e aquelas que a gente não, é externo, que às vezes a gente se vê envolvido. Então ficamos numa série de dúvidas, uma série de incertezas, de inseguranças, de aflições, e a gente pega onde? Como é que toca tudo isso? Então nós vamos observar que, conforme foi dito no começo do Evangelho de hoje, a importância da casa espírita, quando ela traz para nós a explanação mais clara daquilo que Jesus falou sobre o Consolador. Então vem a doutrina espírita e se coloca mediante esses corações aflitos, no qual nós estamos inseridos, como um farol que serve como referência, como rumo, como ponto de chegada para os navegantes nos mares impetuosos da vida, nos mares das aflições da vida. Vem o Espiritismo com essa luz que nos mostra caminho, que nos traz a esperança. Quando nós pensamos nas aflições, dos desafios que nós passamos, eles podem se caracterizar, se classificar como de 3 tipos. Os desafios de ordem pessoal, que são os enfrentamentos que nós temos dentro da nossa casa, na nossa família, na educação dos nossos filhos, no trabalho
dentro da que nós levamos o dinheiro para dentro de casa, para a manutenção. Falamos das dificuldades das doenças quando a saúde nossa está debilitada. Falamos da perda de um ente querido, de um amigo que se foi, de um parente que não está bem, daquelas causas que nos envolvem no dia a dia de forma individual. E essas lutas, que não são pequenas, começam no núcleo familiar. Depois nós observamos aquilo que será no campo do social. As dificuldades, os desafios que nós enfrentamos com o regime político do nosso país, com o comportamento daquelas pessoas que estão com a missão para cuidar dos outros, do bem público, do coletivo, e se envolve em desvios, em corrupção. O enfrentamento social das crises de segurança, o crime organizado dominando lentamente as maiores cidades e as guerras entre facções. Quando nós falamos dos desvios, dos roubos na área da saúde, que é estrondoso, é um absurdo, aonde as pessoas não se preocupam com aquilo que estão fazendo, porque quando você rouba, quando você tira dessa área da saúde, você está matando as pessoas, você está privando as pessoas da melhor da saúde. São desafios. Como é que se enfrenta tudo isso? Quando nós falamos de ordem planetária, ficamos pensando os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as explosões dos vulcões, a parte quando daquelas chuvas intensas naquelas regiões em que se alaga tudo. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma devastação. Foi tanta água, que aquela chuva tirou aquela camada mais rica do solo, que é a camada superficial, arrastou a matéria orgânica, sobrou aquele monte de lama. Vejamos as secas, o próprio Rio Grande do Sul, depois disso, numa seca enorme. Vejamos o Nordeste. Vejamos a crise de energia. E assim são tantos e tantos desafios. E nos chega a doutrina espírita, com este farol de referência, e nos traz 4 pontos importantíssimos para a nossa reflexão. Ela vem e diz da imortalidade da alma. O espírito é eterno. Nós temos uma longa caminhada pela frente. A evolução depende tão somente de nós. Entenda que para certas coisas não há pressa. Tudo vem ao seu bendito tempo. Não tem ninguém ansioso aqui, tem? Não? Para quando é? Para onde? A gente tem muita pressa. O mundo moderno está dizendo que você tem que saber tudo, você tem que aproveitar tudo, porque a vida é curta e você tem que viver. E quando a gente percebe, está envolvido numa aflição enorme, se esquecendo de viver cada coisa ao seu tempo. E que hoje, se algumas coisas não estão dando certo, eu vou viver para sempre? Vai. Então eu posso corrigir? Posso. Legal, tenho tempo. Depois ela diz sobre a lei da lei da ação e reação, de causa e efeito. E nos mostra que todas as nossas ações carregam consigo uma reação.
que toda causa tem um efeito. Então significa que tudo aquilo que nós realizarmos vai surtir um resultado. E que a gente vai colher esse resultado. Então a gente já começa a ficar mais esperto. Caramba, olha, se eu errar nisso daqui de novo, eu vou ter que passar de novo por aquilo que eu passei lá. Alguém aqui quer voltar no tempo e começar tudo de novo? Sua vida? Alguém gostaria? Ninguém quer, né? Você não quer passar de novo aquelas coisas. Você já cresceu, já amadureceu. Então vamos bola para frente. Né? Então não quero passar por isso. Então já sei quais são as consequências disso daqui. Que se eu hoje tenho alguns problemas, é minha construção. Então nós passamos automaticamente a ver as coisas com mais responsabilidade. Sabendo que tudo que eu fizer de bom hoje vai retornar. O terceiro ponto é onde nós levamos a misericórdia e a justiça divina. A doutrina espírita nos fala sobre a misericórdia e da justiça divina. Deus não é esse pai punitivo, nem esse pai vingador. Isso é uma coisa que nós queremos. Mas Deus é puro amor, pura justiça. Cedo ou tarde, a justiça nos alcança. Mas Deus não tira de nós o compromisso de refazer aquilo que nós fizemos de forma inadequada. É benevolente e é justo. E interiormente a gente sabe disso, né? E depois a doutrina espírita nos diz: caridade em tudo que você faça. Porque a caridade é um instrumento do amor. E todas as vezes em que a gente percebe, com o conhecimento que a gente já tem, que você pode fazer a diferença para alguma pessoa com uma boa palavra, um bom exemplo, num momento difícil, saber escutar, saber entender, tomar cuidado com aquilo que se fala, porque palavra dita não volta, a coisa vai embora. Então nós vamos aprendendo que a caridade é fundamental em tudo que nós realizarmos. Alguém aqui vive sem ouro? Impossível, não é? Quem planta o nosso feijão e colhe o nosso feijão? Nosso arroz. Somos nós? Alguém faz por nós. E se ele não existir, a gente não come. Se não comer, sobrevive. Tem uma historinha que em Nova York o pessoal não dava muito atenção para os lixeiros de Nova York. E eles pedindo que fosse reajustado, fosse melhorada a condição de trabalho deles e os ganhos, e ninguém dava bola. Aí um dia os danados chegaram e falaram: bom, não melhora para nós, então vamos fazer uma greve. Não recolhe lixo de ninguém. E lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, tem algumas leis severas que dizem que você não pode colocar teu lixo na calçada. Você tem horário, tudo para você pegar aquilo, colocar numa lixeira, o pessoal da limpeza pública passa, leva embora, né? Mas se você jogar lixo na rua ou em terreno vazio, que é difícil, né? Terreno vazio, você vai ser multado e é pesado, e é da prisão. Lá a coisa vai, não é? Então o que aconteceu? Entramos em greve, ninguém deu bola para a coisa. E aquilo começou, passou um dia, 2 dias, 3 dias, colocar na sacolinha, 2 sacolinhas, 3 sacolinhas, um saco preto de 100 litros,
e vai tomando, e passa uma semana, e passa 10 dias, e aquele lixo vai se avolumando. Aí tinha provavelmente devia ser brasileiro. Tinha um brasileiro, uma pessoa que ela pegou, olhou aquele monte de lixo dele e falou: o que eu vou fazer com esse trem? Ficou pensando num jeito de se livrar do problema. Bingo! Foi lá na papelaria, comprou um monte de caixa, papel de presente, laço, fita, tudo. Armou a caixa, enfiou todo o lixo dele, embrulhou direitinho, colocou uma fita bonita, botou na caçamba da sua caminhonete, parou numa rua lá numa esquina, abriu a caçamba e ficou a caminhonete vazia, aquele monte de caixa bacana. Passou um, passou outro, olhou, ninguém estava olhando, pegou uma caixa, foi embora, pegou uma caixa, quando ele olhou, a caminhonete dele estava vazia. Supõe-se que tenha sido um brasileiro, pessoal, não sabemos por quê, né? Levaram ele, alguém levou o lixo dele. Nós ficamos pensando nas pessoas que levam o nosso lixo e o lixo que nós carregamos das outras pessoas. Então entendemos a importância que esses segmentos de trabalho têm. Isso é um pequeno exemplo, né? Mas em todas as profissões são importantíssimas. Então nós dependemos uns dos outros. Então não dá para dizer que primeiro eu, depois o outro. Chico diz, e a doutrina espírita diz: como é que você pode ser caridoso com os outros se você não é para consigo mesmo? Mas nós já temos essa consciência. Então nós temos que ir se corrigindo a caminho. Saiu o avião no aeroporto, está lá em cima. O comandante diz: gente, deu uma pane geral aqui, não tem trem de pouso. Como é que a gente faz? Vai tentar resolver com o avião em movimento, não é? Para poder pousar. Então muitos dos nossos comprometimentos têm que serem corrigidos a caminho. Mas temos que entender que na medida em que a gente se corrige, a gente vai convivendo com os outros e vai fazendo melhor com os outros. E nós não vivemos sem o outro. Não existe. O maior produtor de grãos do centro-oeste do Brasil, o maior do país, ganhando anos o prêmio do melhor colheita, da maior colheita, o melhor fruto, o melhor rendimento, melhor em tudo, no agronegócio. Aí um repórter foi fazer uma entrevista com ele, perguntou qual era a receita do sucesso do empreendimento dele. Ele falou: eu cuido dos meus vizinhos. Depois que eu faço a minha colheita, as melhores mudas são dos meus vizinhos. Depois é para mim. Aí o repórter falou: mas escuta, o senhor está alimentando o seu concorrente, o inimigo? Ele falou: não, eu estou cuidando de mim. Então ele explicou que no entorno dele, os vizinhos, tem as melhores frutas, as melhores sementes, crescem em abundância e fertilidade. Ele está no meio. Toda a plantação dos vizinhos bloqueiam ação de vento, pestes, insetos, e a produção dele, cada ano que passa, ele cuidou do outro. Então nós, a doutrina espírita vem e diz assim, a caridade é a percepção de cuidar do outro. Uma importância fundamental e toda essa colocação que a doutrina espírita nos dá, ela é efetivamente consistente e real. Como é que a gente vai fazer para viver todos esses 4 pontos? A eternidade da alma, a lei da ação e reação, a lei da justiça, da compaixão, a benevolência, a justiça divina e a caridade. Como é que o espírita, ou como é que nós precisamos nos manter, o que é que temos que realçar em nós para manter
esse vigor. E os Espíritos amigos nos dizem paciência e tolerância. Como já entendemos que tudo passa e que todas as adversidades são burilamentos para nós, nós sabemos que tudo aquilo vai passar, mas que não desanimemos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, não vos inquieteis, eu venci o mundo. Então, na hora daquele desespero enorme que a gente tem, é entender aquilo que a doutrina nos fala sobre a resiliência, sobre ficar firme naquilo que se deseja. Porque todas essas adversidades formam pessoas, formam trabalhadores, formam pessoas mais firmes, mais fortes. Alguém cresce na facilidade? Ninguém cresce. Paciência, caridade, compaixão, estudo, e nos fala principalmente da necessidade da reforma íntima. Como é que a gente enfrenta tudo isso? Às vezes nós vamos buscar exemplos dentro de nós mesmos. Eu costumo dizer que hoje eu não estaria vivo se não fosse a doutrina espírita. Um dia eu cheguei na doutrina espírita, na minha casa, lá em Itápolis, depressivo, cansado, extenuado, angustiado, negativíssimo, e pensei muitas vezes se não era mais fácil desistir da vida. Cheguei doente, como a maioria de nós chega. Aí naquele dia que eu cheguei, teve alguém que conversou comigo, me ouviu e falou: vem aqui aprender um pouquinho com a gente. Um gesto de caridade e tolerância. E foi nesse período tão difícil que eu conheci os dois encostos que eu tenho lá em Itápolis, né? São duas amigas minhas, a Sibeli, que era dirigente do nosso centro, a Dona Maria, pegaram no meu pé a vida, pegaram no meu pé um monte de tempo, preciso do posto. A Dona Maria falou assim: você fez, Dona Maria, eu fiz assim, você fez muito bom, muito bem, mas depois do mais dela vinha aquele monte de coisa, né? Mas foram pessoas tão importantes que não desistiram dali. E um dia, quando a gente desanimou, eu falei: Senhor, eu preciso retribuir tudo isso. E me veio a oportunidade de começar a trabalhar na casa espírita. Depois de um certo tempo, eu falei: Senhor, já melhorei bastante. O que eu tenho que fazer agora? E eu ouvi sozinho. Cheguei cedinho no centro, não tinha ninguém, eu vi bem claro assim: nós vamos usar a sua voz. De lá para cá, pé na estrada. Vem a doutrina espírita como farol para colocar em nossas vidas o facho seguro e iluminado do nosso caminhar, mas principalmente para usar as nossas mãos para servir. Nós falamos sobre o trabalho da casa espírita, nós falamos sobre a nossa família. Quantas horas tem no dia, gente? 24. A gente dorme quanto? Teoricamente. Tirando o Edson, o Renato São Paulo, dorme 12 horas por dia lá. Não precisa ficar falando isso. Hã? Não precisa ficar falando. Segredo se guarda, né? Agora contei. Da inveja. Dá inveja isso aí, você ficar falando essas coisas. Dá? O pessoal fica inveja. Quantas horas a gente dorme por dia? Em média 8. Média 8. 6 horas. Hã? 6 horas. Mas diz a medicina que é legal dormir 8. Vamos colocar 8, né? Existe que a média é 8. 24. Pelo que eu vejo o pessoal espírita pondo mensagem às 5 da manhã, eu vejo que o espírita não dorme. Tem isso. Tem. Tem isso que ele falou, verdade. Dizem que é o melhor horário para refletir é para acordar 3 e pouco, né? Acordo quase sempre nesse horário. Aí não dorme. Mas é por causa da culpa. Você dorme 8 horas por dia, diz 24
24, sobra 16. Contando banho, vamos supor que se tome 2 banhos por dia, façam 4 refeições. Almoço, janta e um café, quanto tempo leva no mínimo no estudo? 2 horas? Sobram 14. Ir para o trabalho, ir no mercado. Vamos supor, quantas horas a gente trabalha por dia que diz na carteira de trabalho? Para ir de segunda a sexta? 8 horas e 45. Então não dá para 9. De 14 sobra 5 horas. Que a gente tem que distribuir, o resto tem que fazer no médico, fazer isso aqui. Mas vamos lá, vamos pegar 9 horas do nosso trabalho. 8 nós estamos dormindo, o resto nós estamos tudo direcionado. 8 horas, 9 horas por dia representa, se nós assim levarmos de forma legal, uma oportunidade maravilhosa de no trabalho fazer o nosso tempo de oração. E o trabalho é uma ferramenta importantíssima. Nós estamos vendo hoje aí, em toda essa confusão generalizada, como tem se levado o trabalho, pela quantidade de ações trabalhistas, aquilo que envolve as ações trabalhistas, os desvios das empresas e uma série de outras coisas. Nós vamos vendo que há uma deformação, tanto da parte trabalhadora, quanto da parte empresarial. No trabalho, e Chico reafirmou isso, o trabalho é uma oportunidade bendita de realizações. É um dos maiores templos, ou se não for o maior templo que agrada a Deus. Porque nós temos a possibilidade de ser produtivos, prósperos, em levar o bem tanto para o planeta como as pessoas que estão ao nosso lado. O trabalho nos tira do comodismo e daquela preguiça, se nós o fizermos corretamente, daquela preguiça da comodidade. Então, o trabalho é uma oportunidade de aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, hoje, o tempo que nós estamos aqui na nossa casa, temos de vir aqui, o trabalho da nossa casa e o nosso trabalho é o nosso maior tempo de oração. Deus não se apercebe muito da verbalização, mas das ações. E nós estamos vendo no mundo corporativo uma deturpação, como está acontecendo de uma maneira geral no mundo todo. Nós vamos pegar 2 exemplos desse, de mundo corporativo e do mundo atual, onde a doutrina espírita se aplica. Hoje, pegando nos segmentos do trabalho, na área de vendas, alguém trabalha com vendas aqui? Principalmente nos bancos que estão com uma quantidade de processos enormes aí por desequilíbrio emocional dos funcionários, pelas metas absurdas que impõem e pela pressão que exerce para que os seus funcionários sejam produtivos. E estão perdendo uma ação atrás da outra. Agora vem uma nova lei aí, acho que vai começar a vigorar o ano que vem, em que as empresas vão ter que dar suporte psicológico para os seus funcionários. Havia um vendedor, um chefe de uma equipe, que ele trabalhava com vendas. O foco dele era vender o mais que pudesse. E ele colocava metas difíceis de serem cumpridas e pressionava toda a sua equipe de vendas. Para que eles vendessem, não importava a forma como se vendia. Ele queria resultados. E com o tempo as suas equipes, que ele tinha várias, começaram a se desgastar e começaram a aparecer inúmeros casos de doenças, principalmente as psicológicas, as emocionais. Um dia eu fui assistir uma palestra sobre espiritualidade no mundo do corporativismo, não religiosidade e espiritualidade,
que lá falava sobre ética, sobre todos os preceitos que Jesus nos colocou, mas colocando de forma pausada, de forma equilibrada, de forma muito serena. E aquilo tocou o coração dele, e ele pensou, puxa vida, estou pressionando demais eles. Eu estou exigindo deles coisas que eles não podem alcançar. Eu estou pressionando, eu estou cansando, eu estou perdendo o controle da minha equipe. Eu já não sou mais um líder. E os meus resultados começaram a cair. Então, depois que ele assistiu esse seminário, ele chamou o seguinte e falou: nós vamos começar a agir de forma diferente. Não é a venda o foco, mas sim o cliente. Antes nós queríamos vender, hoje a gente quer saber como o cliente está e o que ele precisa. Porque o foco é atender, é satisfazê-lo, suprir as suas necessidades, colaborar com ele. E ele começou esse trabalho. Quando começou o melhor vendedor, falou para ele: não, você dá um tiro no pé, isso não vai dar resultado. Ele vai dar. E ele insistiu. Com o tempo, tudo foi mudando naquela equipe de venda. O foco não era mais a venda direta, mas os resultados da venda. Começaram a atender melhor o cliente, levar um pouquinho mais para atender o cliente, começaram a se interessar pelo cliente, o cliente foi se sentindo satisfeito, sentiram as necessidades, foram suprindo no prazo, tudo, e em breve tempo eles começaram a notar uma diferença no resultado das suas vendas. Porque agora eles tinham um cliente normal, mas com fidelidade. As pessoas voltavam a comprar pela atenção, pelo pós-venda que ele realizava. Você ficou satisfeito? Precisa de alguma coisa a mais? Como é que posso chegar? Não, tudo bem, é que eu estou numa dificuldade com tal assunto que não era da área dele. Poxa, eu tenho um amigo que pode te ajudar. Olha, liga para ele. Interesse pelo cliente. E os resultados financeiros foram se superando. Foi do ponto de vista da doutrina, aplicaram aquilo que Jesus ensinou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Faça o melhor pelo outro, deseje o melhor pelo outro, faça a diferença. Porque é um dos 4 pilares que nós falamos, que é o farol da doutrina espírita: a caridade. Quantas empresas estão fazendo isso? Quantas equipes estão fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso? Hoje, não tudo é preço. Tudo é preço e tudo é resultado. Nem sempre o preço retrata o valor daquilo que você tem. Então é possível que durante o nosso trabalho façamos a aplicação do Evangelho, trazendo esperança às pessoas. Puxa, eu fui bem acolhido, ele prestou atenção em mim. Quantos não são os vendedores que são psicólogos? Hã? Temos que ser. Não é? Não é isso? Eu aprendi uma coisa, eu também estou trabalhando com a área de vendas, né? Faço atendimento na venda de telha. Em tudo que eu estou fazendo agora, um dia amanhã, uma pessoa falou: como é que você está? Nada de formalidade. Não precisa nem estender a mão. Como é que você está? Rapaz, eu estou bem, está uma beleza, então vamos tomar um café, vamos isso, vamos aquilo. Ele já te deu uma noção de como é o dia dele, como é que você pode tratar com ele. Então, se você quiser vender mais, dá uma apertadinha. Hoje eu estou mais ou menos. Mas o que aconteceu? Aconteceu assim, rapaz, puxa vida. Olha, se tiver alguma coisa ao meu alcance, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Você demonstrou interesse. Atenção. Aí você fala: como é que você está? Aí eu falo: hoje está aquele M bem fedido, né? Como é que a gente se porta? Psicólogo das vendas. Cara, tá difícil, né? Mas olha, vai passar. Vai passar, tenha certeza que vai passar. Porque tudo passa.
Quanto você já não venceu lá atrás? Veja quanto você é forte. Você não leva um minuto para jogar a pessoa para cima por dar esperança. É você aplicar o Evangelho no mundo corporativo. E você aplica isso dentro de casa, muitas vezes quando você tem que ser firme para manter a disciplina da sua casa, mas você aplica lá também. Na verdade, o que é a equipe que estava lá na porta quando eu cheguei? Um acolhimento gostoso demais. É uma equipe de vendas. Não é? Vendas oferece alguma coisa que satisfaça as pessoas? Não é isso, vendas? Satisfaça a necessidade, o interior da pessoa e a esperança. O pessoal que está lá na frente faz o quê? Está vendendo. O salário é baixinho, né? O salário é baixinho, mas vende a satisfação. Quando um vendedor faz uma boa venda, alcançou a meta no terceiro dia do mês, alcançou a meta do mês, como é que ele se sente? É como se sente a equipe de atendimento fraterno. Quando ele consegue fazer o outro sorrir. Então o nosso trabalho é algo maravilhoso. Ser um bom vendedor, não no aspecto da venda técnica em si, né? Mas ser um bom orientador é começar pela reforma íntima em nós mesmos, quando a literatura espírita nos diz: conhece a ti mesmo. Quando a gente começa a se conhecer, a gente vai ter que enfrentar os gigantes da alma que estão dentro de nós. E a gente começa a vencer os desafios da atualidade, começando por vencer a nós mesmos. Porque se a gente se fortalecer o nosso pé, a gente vai poder fazer muito mais. Mas queira ou não, tudo termina na forma como Cristo recomendou. Cuida de ti, conhece a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz o melhor que você puder. Um outro exemplo que nós estamos vendo aí, que é um problema de uma relevância astronômica, é a questão das migrações. Já viram a quantidade de imigrantes, de migrações que estão acontecendo no planeta? Começando pelo nosso continente, a fronteira do sul dos Estados Unidos. Milhares de pessoas querem entrar no país todos os dias. São pessoas que vêm da Venezuela, Honduras, Nicarágua, Haiti, todos esses países que passam por uma situações dificílimas de ordem social. Estão saindo dos seus países, buscando uma oportunidade de sair daquela condição de afetiva, de compressão, de pobreza, de perseguição, de doença, pela falta de trabalho, pela vida subhumana que estão desenvolvendo. Bate neles, quando esse desespero de sair dos seus países, a resiliência de buscar alguma coisa melhor para os seus filhos. Na Inglaterra, eles estão preocupados com o crescimento dos muçulmanos. Tem mais de 1.500 mesquitas na Inglaterra. Então, eles estão preocupados que está tomando conta e está transformando a Inglaterra na parte religiosa. 1.500 mesquitas. E a Inglaterra é pequena, né? Pequena. Eu não olhei sobre isso. 1.500? 1.500 mesquitas. Imagine que tenha 400 pessoas por mesquita. São um enorme número grande para um país pequeno. O governo dos Estados Unidos está preocupado porque com uma estrutura de saneamento básico, de saúde, de alimentação, de moradia, de atendimento público para esses milhares de pessoas que adentram as fronteiras. Como tratar isso?
há uma questão da administração desse país e há uma questão também de segurança nacional. Quem é vizinho dos Estados Unidos? México. O México é uma indústria do crime e de drogas, armamentos, drogas, atentados, falanges de terror. É natural que esse país tente encontrar soluções, os Estados Unidos tentam encontrar soluções para receber, para conter isso. E que soluções são essas? Há político que diz, fecha a fronteira, levantem muros, porque o país não suporta tudo isso. Há outros que dizem, não, o imigrante que está suprindo a mão de obra bruta, é o que está acontecendo. Vai faltar essa mão de obra. Mas o desequilíbrio é muito grande. Então há um consenso de que tenha uma percepção para o imigrante diferente daquela de fechar as fronteiras. A quantidade de pessoas que estão saindo da Síria, refugiados das guerras do outro lado, adentrando o país. Sabe aqueles filmes de antigamente que mostram o navio de guerra saindo com gente apinhada dos portos da Alemanha, da Europa, indo para a África, para a Índia, indo para aquela região fora da Europa? Que iam caindo aquele monte de pessoas no mar, fugindo da guerra. Agora nós estamos vendo o caminho contrário. Eles saem para onde foram, estão voltando, querendo buscar abrigo na Europa. Países como países como a Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália França fecharam as suas fronteiras para conter a imigração. Qual foi o país que manteve as fronteiras abertas? Alemanha. Causou a guerra, não causou? Não é isso? Nós temos milhares de pessoas saindo da África, ou da Ásia, ou da Índia, buscando refúgio em outros países. E nós ficamos analisando aqui como é que isso é visto mediante aquela postura dos quatro pilares da doutrina espírita, da imortalidade da alma. Bom, aquilo aconteceu tanto tempo atrás. O espírito tem outras oportunidades. O que será que está acontecendo? Aí nós vamos cair na lei de causa e efeito. Muitos daqueles que estão voltando, saindo desses países, fugindo da situação absurda que lá se encontram, estão procurando abrigo em outros lugares, são aqueles mesmos que fizeram com que aqueles navios na Segunda Guerra Mundial lotassem de gente. Agora vem na posição de imigrantes. Lei de causa e efeito. A doutrina espírita diz que a misericórdia e a justiça divina não falha. Deus não é punitivo, mas Deus dá a oportunidade da reparação. Essa é uma forma de reparação. Mas percebamos a resiliência que as pessoas têm em vencer aquelas dificuldades. E o quarto ponto, que é o da caridade. Os países que estão recebendo, as entidades que estão procurando abrigo essas pessoas, estão praticando aquilo que a doutrina diz para nós. A caridade é fundamental. Porque isso aí é uma crise humanitária. E nós precisamos ter essa compreensão de que são oportunidades que as pessoas estão tendo de reparação e vão conseguir. Mas tudo aquilo que a gente pode fazer pelo outro tem que ser feito. Mas que possamos entender que ali em tudo permanece a justiça divina. São instrumentos de reparação. Mas cabe a todos nós, por uma questão humanitária, diminuir, aplacar o sofrimento
de tantas dessas dores profundas. E encerrando o nosso Evangelho, pensemos que hoje o universo é gerido da forma de um A. Perna para baixo, o Criador dos céus, o Pai Divino aqui em cima. Daqui do alto ele expande a sua luz desse infinito e vê a todos nós e sabe de todos nós. É assim que o Cristo vê a humanidade, vê tudo aquilo que está à nossa volta. Mas a grandeza do entendimento deles é tão elevada que nós não podemos sequer imaginar, que se expande a luz que emanam e vão clareando o universo, vão equilibrando o universo, vão harmonizando o universo. Mas o homem, quando se coloca na posição do Cristo, na sua vaidade e no seu orgulho, entende que este A gera uma luz, mas ele tenta sufocar, e essa luz fica contida nesse espaço e não clareia nada. Muito diferentemente daquilo que é a claridade dos céus. Vem Jesus e disse: trabalha como vê. Aqui é o chão e você está aqui embaixo. Aqui de cima, nessa forma do ar, o mundo dos negócios diz que você vem de cima para baixo até chegar no pé da fábrica, até chegar onde estão os trabalhadores, aonde a coisa acontece, onde está a venda, onde está a distribuição, e a maioria dos presidentes da empresa não conhece o chão de fábricas, não tem a empresa nas suas mãos, e não sabe o que os seus funcionários precisam, como é a vida lá embaixo. Vem Jesus e diz: perna para cima, te coloca lá embaixo. E vai subindo, conhecendo, subindo tudo que está no chão de fábrica. Você vai conhecendo seus colaboradores, seus gerentes, seus diretores, toda a sua equipe de cima para baixo. Quando você chegou aqui em cima, que você conhece tudo aquilo que está sobre a sua volta, a sua fábrica, não há limites para o seu crescimento. A tua luz se expande. E aquilo que ainda, mediante a evolução no degrau que nos encontramos, nós estamos buscando conhecer aqui de baixo, porque nós não vamos saber o que é o trabalho de um funcionário, de um colaborador, quando ele pega no pesado, se a gente não vai até ele, se a gente não vê o nosso chão de fábrica de forma humanizada, se não vê o piso onde nós trabalhamos. E aqui, conhecendo aquilo que está no chão, aquilo que é a base, nós vamos subindo e conhecendo tudo aquilo que de forma crescente, e nós vamos nos expandir. Vós sois deuses, e poderão fazer o que eu faço, e muito mais. A nós, da doutrina espírita, e nós nessa noite que aqui viemos aprender, cabe esta compreensão, essa avaliação, essa possibilidade, para que a gente possa conduzir as nossas vidas, o nosso trabalho em forma de oração. Então estaremos vivendo e orando da forma como agrada o Senhor da vida. E rogamos a Jesus que a todos nós tenhamos a serenidade, a compaixão, a lucidez, a forma de falar na tratativa de todos aqueles que caminham conosco, porque eles são tão importantes para nós. É o ar que nós respiramos, e isso faz toda a diferença. Somos os trabalhadores da última hora. O trabalho está à nossa frente. Nós temos competência para fazer, vamos dar o nosso melhor. Muito obrigado a todos, que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Fazemos a prece?